uso do simbolismo é comum em qualquer forma de comunicação. Muitos estudiosos da palavra creem que a Bíblia contém muitos símbolos. Os símbolos são impressionantes e importantes para poder comunicar alguma mensagem. Geralmente comunicam algo muito e rapidamente também. Por exemplo, as estrelas, um exemplo moderno, né? As estrelas e as barras são um símbolo dos Estados Unidos. Uma folha de arce é símbolo de Canadá. Um bulldog é símbolo da Inglaterra. Ainda que no auge de seu império esse país era simbolizado frequentemente com um leão, né? Pense em algum símbolo ou ato simbólico impressionante em tua cultura, em tua região. Você vai encontrar muitos simbolismos. Os simbolismos bíblicos, por exemplo, servem para nos mostrar uma realidade diferente, a realidade divina, que às vezes é mais bem representada por meio de símbolos, como é o caso da serpente de bronze. A vida de alguém pode ser salva pelo conhecimento, pela compreensão do significado desse símbolo bíblico que apunta essencialmente para Cristo e para a salvação nele. Por isso, o foco da lição desta semana é saber que os símbolos e os atos simbólicos podem comunicar mensagens poderosas. É provável que Jeremias seja o profeta que mais usou esses recursos. Vamos à segunda parte de nosso esboço. Bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos no esboço da lição da Escola Sabatina e estamos na lição número 6, Atos Simbólicos. É o título da lição desta semana. E para poder comentar essa lição está mais uma vez conosco o pastor Jonatas Leal, quem é professor de Teologia na Faculdade da Bahia, Faculdade Adventista de Bahia. Ele também é coordenador do curso de pós-graduação naquela mesma faculdade. Bem-vindo, pastor Leal. Prazer. Vamos a orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo. O Senhor estará conosco enquanto nós oramos e falamos da palavra de Deus. Por favor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos é ensinada através de símbolos também. Por meio deles entendemos a Tua vontade e entendemos melhor o que Tu esperas de nós. Amém. Ao explorarmos os símbolos usados pelo profeta Jeremias, neste momento aqui, te pedimos mais uma vez que o mesmo Espírito que o inspirou ilumine as nossas mentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar dois assuntos, então, o que tem relação com atos simbólicos. Vamos falar dos atos simbólicos em Jeremias. E, em segundo lugar, o que estava por trás desses atos simbólicos. Por que Deus se utilizava tão frequentemente de símbolos para se comunicar com seus filhos? Realmente, pastor, há muitos símbolos na Bíblia, né? A Bíblia possui pessoas simbólicas que representavam personagens que viriam futuramente. A Bíblia também possui objetos simbólicos, os utensílios do templo, todos os móveis do santuário, né? E a Bíblia também tem atos simbólicos, o próprio ritual do santuário, né? O ato de imolar um cordeiro e a apresentação de todas as ofertas eram atos simbólicos. E os profetas usam profusamente também esses atos simbólicos, né? Eu queria só lembrar alguns, por exemplo, Ezequiel. Quando a esposa de Ezequiel faleceu, Deus o proibiu de chorar. E esse choro engolido por Ezequiel, por mais duro que pareça, era uma lição que Deus queria ensinar para Israel, né? Da dureza do cativeiro babilônico e que eles deveriam aceitar o cativeiro babilônico como uma punição justa de Deus. Esse era um ato simbólico. Esse era um ato simbólico. Isaías, quem sabe um dos atos simbólicos mais estranhos, andou nu, despido e descalço durante 3 anos, simbolizando a humilhação dos egípcios e dos assírios também, né? E quem sabe um dos mais conhecidos, Oséias, né? Oséias casou com Gomer, né? Teve filhos cujos nomes estavam ligados à sua mensagem. Então, os profetas às vezes carregavam em seu próprio corpo tais atos simbólicos, que eram também mensagens divinas para
para suas criaturas. Jeremias também usou alguns símbolos, né? A vara da amendoeira, como nós já falamos, a panela, né? Virada para o norte, mas eu queria destacar um interessante, que é o cinto. Ele é usado em duas ocasiões. Num primeiro, Deus manda que ele enterrasse o cinto e depois trouxesse o cinto de volta para Jerusalém. Coitado, Jeremias viajou quantos quilômetros? Olha, Quase, mais de 1000 quilômetros. quase, tudo isso aí perto de Babilônia, né? Perto de No Babilônia. Éufrates. Exatamente. Ida e volta mais de 2000 quilômetros, né? Simplesmente para enterrar o cinto lá perto do rio Eufrates. E depois ele voltou para buscar o cinto e trazer novamente a Jerusalém, uma coisa impressionante. Foi muito marcante. Né? Ele era Muito mais jovem marcante. também. Né? Com certeza, podia andar bastante. Né? Qual é o símbolo, qual é o significado desse cinto enterrado aí? Nessa ocasião, apontava para a misericórdia de Deus que traria novamente o povo de volta para Jerusalém. O povo permaneceria em Babilônia 70 anos e depois eles trariam de volta. Mas em outra ocasião, ele enterrou o cinto de novo, uma segunda vez. Mas a mensagem já era diferente. Depois de muitos dias, a Bíblia diz, em Jeremias 13, Deus manda que ele vá buscar o cinto, e o cinto já está todo apodrecido, né? E Deus fala, como esse cinto está apodrecido, eu também farei apodrecer a soberba de Israel. Uau. Então, por trás desses símbolos, há diferentes mensagens, né, que Deus quer comunicar aos seus filhos. Sem dúvida. E isso mesmo vamos ver agora. Então, verdades que estão por trás dos símbolos. Quais são as verdades centrais por trás dos símbolos, por exemplo, do barro e do oleiro, nesse caso? É incrível, né? Como realmente os símbolos têm um poder muito grande de transmitir mensagens, né? Deus usou esses símbolos para que a compreensão pudesse ser melhor, que a mensagem pudesse ser transmitida de modo mais vívido. E o caso do oleiro é um deles, né? Para quem sabe entender essa imagem do olheiro, é importante a gente entender quem era o olheiro, qual era o seu papel, né, na antiguidade. Os vasos de cerâmica, que era o fruto do trabalho do olheiro, eram usados para quase tudo na antiguidade. Quase tudo era de cerâmica, armazenamento, enfeites, e tinha muitas utilidades, né? O olheiro trabalhava com a roda do olheiro, como ela era conhecida. E geralmente o mecanismo fazia com que essa roda girasse, e enquanto o barro estava úmido, ele ia dando forma a esse vaso. Que formas e formatos e coisas muito bonitas ele podia criar nessa roda. Trabalhos artísticos com as mãos, né? Exatamente, com uma habilidade impressionante. E em Jeremias, esse símbolo, essa imagem do oleiro tem dois momentos. O primeiro momento é o momento que Jeremias é convidado por Deus, é convocado por Deus para ir ver o oleiro trabalhando. Uhum. E Jeremias chega então na olaria, e ele percebe o oleiro trabalhando com o vaso, e ali há lições importantes. Eu até anotei algumas dessas lições. Aqui nós temos, por exemplo, a soberania e a autoridade divina. Uhum. Deus é o oleiro, né? Israel é o vaso, é o barro nas mãos de Deus. Isso também lembra a fragilidade humana, né? A imagem do barro na Bíblia está ligada à fragilidade humana, né? Deus dá forma para o barro conforme a sua soberania, e nós somos frágeis. Mas, ao mesmo tempo, também demonstra nossa dignidade, porque, querendo ou não, estamos nas mãos do grande Criador e do grande oleiro universal. O vaso também era útil, né? Tinha uma utilidade, servia para diversas coisas diferentes. E, por fim, destaca também a misericórdia divina, porque Deus poderia, ainda havia tempo, para que Deus formasse uma história diferente na vida de Israel. E o segundo e último momento é quando o vaso já está pronto. E então Jeremias é chamado para comprar o vaso. Agora o vaso já está seco, né? A cerâmica já está seca. É o momento agora de avaliar o trabalho do oleiro. E infelizmente, quando Jeremias pega o vaso na mão, Deus ordena que o vaso seja jogado no chão, quebrado, né? E isso simboliza o juízo de Deus contra Jerusalém. E alguma lição interessante que quando o barro está úmido, né? É possível moldear. Exatamente. Essa umidade é a disposição do coração do ser humano, né? Uhum. A dureza representa o coração duro, insensível. Que não é mais maleável. Que já não se pode moldear. Uma vez secou, não é mais como moldear, né? É verdade. Eu espero e penso sempre que minha vida possa ser sempre um vaso moldeável. Porque quanto mais velho, mais duros, às vezes nós viramos, né?
Mas Deus é quem faz esse trabalho. Enquanto nós estejamos nas mãos de Deus, Ele pode ir moldeando nosso caráter para melhor, sempre para melhor, nunca para pior. É verdade. E que Deus possa nos ajudar nessa lição desta semana. Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. De que modo, pessoalmente, a metáfora do oleiro lhe fala nesse dia ao coração? Inspira medo? Deus seria um manipulador que se torna um autoritário em tua vida? Inspira confiança porque Deus pode fazer por nós quando permitirmos que Ele faça te tornar uma obra de arte em nossa vida? Deus pode fazer do barro vasos preciosos. E creio que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. É assim, pastor? Exatamente. Nosso convite, né, para você nessa ocasião e para nós também, é que nós possamos colocar nossa vida inteiramente nas mãos desse olheiro maravilhoso. E com certeza Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. O barro por si só não pode dar forma a si mesmo. Nós dependemos inteiramente de Deus. E quando colocamos nossas vidas nas mãos desse olheiro, Ele pode escrever uma história completamente nova. Amém. E há uns jovens que estão pensando, eu não tive a oportunidade que aquele jovem teve, eu não tive a família que aquele outro teve, eu não tive essa formação cristã em uma escola adventista. E eles começam a pensar que sua vida está direcionada para o mal mesmo, né? Mas isso não existe quando Deus compensa, onde faltou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus, né? E Deus faz o que nós não podemos fazer. Não existe alguém que não possa ser moldeado. Enquanto seu coração esteja sensível, abre teu coração, Deus pode fazer maravilhas com todos aqueles que abrem seu coração e estão disponíveis para Deus. Vamos a passar agora a ouvir a mensagem do autor da lição, que possa ser uma inspiração para todos nós também. Deus está acima de todos os simbolismos, mas nós o honramos e respeitamos através de nossa cultura. Todas as nações têm suas próprias práticas para servir a Deus e preservar a sua mensagem, embora o Criador seja o mesmo para todos nós. Se uma nação se volta para coisas más, todas as coisas boas que Deus prometeu a ela irão desaparecer. Se uma nação se converter de seus maus caminhos, todo o julgamento subsequente será anulado. Isso é o que aconteceu com Nínive também. A cidade se converteu a Deus através da pregação de Jonas. O cumprimento das profecias depende da atitude e obediência do povo. O cumprimento das profecias está disponível para nós hoje também. A Bíblia diz: "Pois eu, o Senhor teu Deus, mostro misericórdia a todos os que me amam e guardam os meus mandamentos." No final desta lição, nós temos algumas coisas que fazer, resoluções que tomar. Não pode habitar profundo amor por Jesus no coração que não vê e não avalia a própria pecaminosidade. E para ter claro discernimento, precisamos ter contato com o autor da sabedoria, com o autor da verdade, com o autor da vida. Esse contato é fundamental para alcançar a capacidade de discernir entre o bom e o errado. E esse mesmo contato com o autor da vida nos capacita para viver na verdade e não no caminho do erros. Por isso, nosso lema do nosso programa é cada dia, cada manhã, cada um. Esse seja nosso lema a cada dia, cada um, cada dia, cada manhã, nosso contato com Deus, para que Ele possa nos moldear e fazer-nos cada dia a imagem do caráter de Deus. O que te parece? Podemos orar por isso? Você quer decidir claramente esta ocasião,
estudar sua Bíblia, sua lição cada dia e nesse momento especial poder ter contato com o Criador e Ele possa moldear tua vida. Você aceita? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa ser nosso grande oleiro. Nós possamos ser esses barros que são transformados pelas mãos de Deus para se tornar preciosos instrumentos. Guia-nos. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.